Boa tarde, meu nome é Daniel. Como são 10 minutos, eu acabei trocando um pouquinho o título, porque eu precisava condensar. Então, em vez de propor uma metodologia de fato, eu vou explicar um pouquinho qual é o nosso entendimento do que a gente percebeu que mudou no nosso processo de design dentro da Next, para a gente conseguir, numa determinada etapa do projeto, chegar no entregável do Style Guide. O passador é esse. É o outro. É o outro? Qual? Esse aí mesmo. Estou perdido. Não. Tá. Pra baixo. É para baixo. Então, eu ali. Essa é a equipe de design de produto da Next. Eles estão todos agora fazendo a mudança para esse lugar e eu fugi para Porto Alegre para não ter que encaixotar a coisa. E hoje eu lido mais com a parte comercial da empresa, mas eu exercito meus dotes de designer na academia, dando aula nos cursos de design de sistema de algumas faculdades lá em Santa Catarina. Até tenho alunos aí na plateia, obrigado. E eu vou falar um pouquinho sobre o artefato do Style Guide. Eu imagino que por ser uma conferência de design de UX, alguém, ou grande parte de vocês, já ouviu falar nesse artefato, sabe o que é? É uma biblioteca de componentes, de padrões, que a gente usa dentro dos nossos projetos. Eu até, adaptando aqui, fazendo um jabá do patrocinador, esse Style Guide é muito bom, o da SAP, né? Depois a gente acerta. Então, de fato, esse é o objeto final isso é como o Style Guide tem que ser. A questão é, até conseguir chegar aqui, a gente como designer tem que mudar bastante o nosso jeito de conduzir o projeto. E daí eu peguei duas definições super rápidas, não vou ser acadêmico, de Style Guide, porque eu quero grifar algumas partes específicas. No livro do Lean UX, o Godolph ele define o Style Guide como uma biblioteca de padrões amplamente aceita que codifica elementos interativos, visuais de linguagem, blá. Também Style Guides, conhecidos como biblioteca de padrões, são uma coleção viva de todos os componentes do seu produto que estão em contato com o usuário. Se é feito de pixel, vai para o Style Guide. Uma outra definição legal também no artigo do Alista Bart, da Susan Robertson, ela fala que Style Guide é um documento vivo de código, que detalha os vários elementos e módulos codificados do seu site ou aplicação. Além do seu uso em consolidar o código front-end, ele também documenta a linguagem visual, como os estilos de cabeçalho, paletas, etc. Não sou programador, trabalho muito com código, mas a grande questão do Style Guide é quando a gente chega nesse dilema, que eu acho que outras pessoas aqui vão abordar, né? Da tecnologia versus o UX. E daí um pouquinho do nosso contexto de projeto dentro da Next. Grande parte dos nossos projetos são de redesenho de aplicações, de soluções que já existem. E como a maioria de vocês trabalha nesse contexto, pouco tempo, muita coisa para fazer, muita gente envolvida, né? E se vira. E pegando o gancho do que a Pri falou na palestra dela, de fato, a mentalidade das pessoas e dos gestores mudou muito hoje em dia, em relação a antes a tecnologia mandava e hoje a gente tem muito mais voz. Só que em determinados contextos como esse, onde o tempo é curto, a tecnologia já está definida, ou pelo menos a plataforma tecnológica que a gente construir já está limitada, deve ganhar muito poder em cima do processo, muito mesmo. Poder ao ponto de vetar tudo que a gente propuser. Então, um dos grandes objetivos dessa ferramenta é justamente a gente conseguir trazer essas pessoas para mais perto da gente e poder empoderar elas, para que elas consigam continuar o nosso processo. Principalmente porque, como consultoria, no meu caso, eu sei que eu tenho uma atuação definida dentro do processo. Na grande parte das vezes, depois a gente acaba continuando até pegando mais o gancho do que a Pri falou. Mas, a partir do momento que a gente consegue trabalhar em código, transformar a nossa linguagem visual, aquilo que a gente definiu como regra desses componentes, desses padrões, em código, para que esses programadores depois se apropriem disso e usem, é o que a gente tem que almejar. Só que para chegar nisso a gente precisa passar por esse cara aqui, que vocês já devem ter ouvido falar também, o tal do Atomic Design, e a gente começar a desenhar do pequenininho, dos átomos, juntar em moléculas, passar por organismos, templates e páginas. É lindo no papel, sério. Toda vez que eu leio eu falo assim, meu Deus, é isso que eu quero. Só que, de novo, num contexto de projeto curtíssimo, 50 negros trabalhando junto, né? 55 mil arquivos, versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, puta que pariu e etc. Como é que a gente faz isso?
E foi essa a nossa dor. E quando a gente começou a tentar melhorar esse processo para pensar que no final do projeto, em um determinado momento, a gente vai ter que entregar esse Style Guide. Então, na verdade, do nosso processo de design não mudou nada. Aqui eu trouxe uma definição de processo do Cooper, de design para objetivos. A gente percebe que onde que mudou a nossa atuação, o nosso jeito de projetar. Na etapa de requerimento, que a gente lá no Next trabalha dentro da etapa de pesquisa, e depois em todas as etapas de prototipação, de refinamento e de suporte, que no nosso caso é de fato a codificação dessas interfaces. Opa, volta. Então, o que mudou na etapa de pesquisa? Na etapa de pesquisa o que mudou foi, a gente precisou começar a fazer um inventário de componentes de interface desse produto que a gente está redesenhando, dessa plataforma que a gente está trabalhando. Porque a gente precisava entender as bibliotecas e os componentes que vão ser utilizados para a gente não poder fugir muito da curva e ainda conseguir entregar algo de valor para aquele cliente e para o dev. Então, de fato, passar o olho em todas as telas, ver todos os componentes, ver o comportamento de cada um deles. E ferramentas mil para fazer isso. A gente, especificamente, até esqueci de colocar aqui, usa uma ferramentinha chamada Notable, que é bem legalzinha, clica lá, é da Zub, vai para dar uma olhada. O que mudou na arquitetura, na parte de prototipação de fato do projeto? E aí foi a maior dor. Várias ferramentas de prototipação, várias técnicas, mas a gente precisou se apoiar em ferramentas que permitem a gente padronizar os componentes e que as ferramentas em si, os softwares, tenham componentes de componentização, por mais cacofônico que isso seja. Mas especificamente no Axure e no Balsamiq, a gente conseguir criar masters, colocar dentro de repeaters, para conseguir trocar os textos, etc., e fazer esse mesmo componente ser reaproveitado N vezes ao longo da interface. Dá um trabalho. Só que no Axure especificamente, como em vários projetos que a gente atua em contextos maiores, a gente tem que gerar documentação verbosa para isso, aperta um botão lá no Axure, Word, feito. O que mudou na criação, na parte visual? A gente percebeu que um monte de designer trabalhando junto ao mesmo tempo, né? Cada um começa a desviar para um caminho que acha mais legal. E Photoshop não atende muito bem a necessidade, Illustrator às vezes, a gente acabou se aprendendo no Sketch, né, que é o novo queridinho de todo mundo, porque ele tem de fato as ferramentas que a gente precisa para padronizar os componentes e controlar os estilos. E daí o fluxo que a gente acabou adotando foi aquele padrão de criar um template de UI, desenhar cada um daqueles componentes separadamente que a gente mapeou antes, definir eles visualmente e depois ir copiando e colando. O que mudou no front-end? Mudou bastante. Porque agora a gente não sai desenhando página, a gente segue aquele mesmo fluxo. Começa desenhando átomos que juntam em moléculas, que juntam em organismos e assim vai. Então cada pedacinho de código a gente começou a ter que trabalhar em pedaços separados. E usar um monte de ferramenta que às vezes nem todo mundo está acostumado para conseguir compilar e fazer essas bibliotecas. Até uma coisa que a gente está trabalhando agora é tentar automatizar ainda mais essa geração do guia de estilo, para apertar um botão e já ser ele todo navegável, mas claro, cada projeto precisa de um formato diferente. E por último, mais importante até que, não mais importante, mas tão importante quanto a codificação, é uma coisa que a gente às vezes designer não se atua tanto, é a distribuição. A gente está criando essa ferramenta primariamente, não exclusivamente, para desenvolvedores, né? Então se a gente conseguir entregar essa ferramenta num formato que eles consigam se apropriar, melhor dos mundos. Então, todo o nosso trabalho acaba entrando dentro daquela estrutura. E tudo em repositório, tudo versionado, para que qualquer pessoa dentro do projeto consiga ir lá, acessar aquela documentação, baixar, modificar. Em alguns momentos até, esses repositórios eles estão automatizados para, se eu mudo um ícone, isso já cai direto na homologação para depois ir para a produção, depende do projeto. Mas quando a gente parou de gerar PDF, que fica parado lá num drive da vida, no HD de alguém e daí liga para 3, 4, 5 fulano para saber onde é que está o PDF, né? E a gente começou a publicar isso, deixar isso aberto para os desenvolvedores poderem se apropriar disso, isso daqui aconteceu. Isso daqui é uma conversa minha com um colega meu, onde antes de ele tentar fugir para o México, ele me disse: acabei de commitar no Style Guide o HTML do navegador incompatível. Quer dizer, um desenvolvedor criou um componente dentro da biblioteca que eu defini, usando a minha linguagem visual, sem pedir para mim. E depois ele pede, faz um pull aí. Quer dizer, pega, dá uma olhada.
Então foi daí que eu percebi que a gente conseguiu chegar no objetivo. Então a gente está trabalhando... Obrigado.